Bem, pessoal, boa tarde a todos. A gente vai continuar com a nossa explanação, né, sobre shaders, né? Aquele negócio que botam no pão, né? Shader. Não, é shader não, rapaz, shaders, certo? E a gente vai trabalhar hoje, né? Na aula passada a gente viu como desenhar um triângulozinho, né? E falamos sobre Minecraft. Minecraft, esse nome. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformação com shaders, certo? Então, aquelas transformações que a gente viu na primeira unidade, né? Translação, rotação, escala, matriz Lucchetti, né? Matriz de perspectiva, a gente vai ver como é que a gente faz essas coisas, né? Utilizando o WebGL, tá? Então, a gente vai ver os conceitos que a gente aprendeu, como calcular aquelas matrizes aqui, só que agora jogando aqui para o contexto do WebGL, tá? Então, falaram aí, né, que está ainda confuso com alguns conceitos, e aí a dica que eu dou é, tira logo essas dúvidas agora, tá? Então, eu vou revisar aquele código lá que a gente falou, né, na última aula, e a gente vai incrementar, colocar mais coisas nele, tá? Então, qualquer dúvida que for tendo, dá uma, opa, professor, não entendi essa parte, e tudo mais, tá bom? Então, fiquem atentos aí de olho no lance. Hoje a gente também tem atividades de sala, para faturar alguns pontinhos extras, né? Então, fiquem aí de olho. Bora lá. Então, os objetivos da nossa aula de hoje, né, vai ser manipular um objeto utilizando matriz de transformação, tá? Aplicar essas matrizes, né, de transformação em conjunto com os shaders, né? No caso, a gente vai trabalhar mais com vertex shader, tá? E também fazer uma animaçãozinha de objetos, né? Então, aquela imagenzinha que eu mandei para vocês, né? Então, a gente vai reproduzir, né? Fazer isso daqui acontecer, né? A caixinha ficar aí rotacionando, tá? Então, para isso, né? Uma colherzinha de chá para vocês, né? Não vai ser preciso vocês calcular essas matrizes, né? Fazer um, uma API, sei lá, uma função que vai calcular essas matrizes, apesar que eu fiz isso, né? Quando eu estava estudando. Mas, para que reinventar a rota, na verdade? Então, aqui existe um projetozinho, não, um código feito em JavaScript chamado GL Matrix, tá? E esse GL Matrix, ele já dá para a gente como calcular a matriz de translação, de rotação, de escala, Lucchetti, projeção, tá? Então, vou acessar aqui para a gente ver. Ó, deixa eu aumentar aqui mais. Tá dando para ver um pouquinho aí, melhor? Pronto, esse projeto aqui, tá? Ele meio que junta tantos conceitos de WebGL, né, no caso, quanto a definição de matrizes que o WebGL trabalha, tá? Então, aqui ele fala, né, é capaz de se comunicar, né, com API gráfica 3D via WebGL, né? Então, é bom para cálculos computacionais intensivos, né, como simulação física, entre outras coisas aqui, né? Então, aqui tem uma descriçãozinha do que é. Aqui ele mostra, né, como é que é calculado algumas matrizes. Por padrão, ele trabalha com matrizes 4x4, né? Lembra lá das matrizes homogêneas, né, que a gente vem trabalhando, né? Então, ele trabalha com matrizes 4x4, onde ele coloca aqui, né, que os elementos da 13ª posição, aqui, a 15ª posição, elas representam a translação. Então, aqui já tem uma diferençazinha, né? Então, essa diferença aqui, ela tá em como a gente trabalha até então, né? A gente trabalha dessa forma aqui, com a translação ficando na direita, né? Na última coluna direita. E aí ele trabalha mais com dessa forma aqui o WebGL, né? Aparentemente. Então,
Isso aqui não precisa se preocupar, a gente vai usar mesmo, certo? Aqui na documentação, deixa eu ver se a gente consegue ver os chips, ó. Dentro desse GL Matrix, ele tem vários chips, né? Ele tem um trabalho com matriz 4x4, trabalha também com quaterno, pelo visto. E aí, esse 4x4, ele tem a adição de vetores, cópia de vetores. Se eu for procurar aqui por Luket, deixa eu ver se ele tem a matriz Luket. Ó, ele já faz aqui também a matriz Luket, ó. Eu passo o I, né, a posição do observador, passo a posição para onde ele está olhando, passo o vetor up, e o resultado, né, a matriz, resultado do Luket, ele armazena nesse out aqui, tá? Então, esse out vai ser a nossa matriz de visualização do observador. Aqui, se eu não me engano, também tem perspective. Ó, perspective de forma similar, né? Ângulo de visão, aqui o aspect ratio, o near, o far, e ele armazena também o resultado nessa matriz aqui out, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse pacote aqui para ele fazer esses cálculos pela gente, né? Então, ele vai calcular o Lucas, vai calcular a perspectiva, também tem para rotação, para translação, para escala, ó, scale, tem aqui o escala, tem de translação, translate, tá? Tem de rotação também, rotate. A gente tem vários, né? A gente vai utilizar isso aqui, o rotate, tá bom? Então, a gente vai utilizar esse programinha para isso. Justamente, Marcos. Ele dá mas eles dão os ingredientes, né? Mas a ordem do sanduíche é a gente que escolhe, tá? Então, se primeiro eu coloco o queijo, depois a carne, o primeiro alface, depois a carne, enfim. A gente vai ter que saber, tá? Como é a ordem. Se a gente vacilar nessa ordem, a visualização que a gente vai ver não vai ter nada a ver, tá? Então, o que a gente vai ter que se preocupar é com essa ordem, beleza? Feijão acima do arroz sempre. Beleza? Então, vamos continuar aqui a apresentação. Então, como é que a gente vai trabalhar, né, com essas matrizes aqui, né? Porque até então, o que é que a gente tem visto lá no nosso shader, né? No nosso shader a gente estava pegando um vetor, né, as posições do nosso triângulo lá, e pegando as cores, né? Aqui as cores foram por vértice. E lá o shader ele ficava responsável por fazer aquela interpolação entre as cores e fazer com que ele ficasse lá colorido, né? Então, só recapitulando aqui. Tá, peraí. Então, ficava isso daqui, né? Coloridozinho, a gente dava as três posições, as três cores, né? E aí ele se encarregava de colorir aqui pra gente, fazer a interpolação, né? Entre as cores, coordenação, interpolação bariátrica aqui. Então, o que a gente precisa, né, para mandar essas matrizes de transformação que a gente tem visto na primeira unidade, né? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente não vai alterar os pontos, né? O que a gente fazia lá nos nossos cálculos, né? A gente calculava a matriz de transformação. Depois a gente pegava essa matriz de transformação, né? Bora pensar na segunda questão, né, da prova. A gente aplicava todos os pontos por essa matriz de transformação e redesenhava esse objeto numa nova posição, certo? Só que a gente definiu os pontos desse meu objeto, né? Os pontos do objeto já foram definidos. O que é que a gente vai fazer agora, né? O que a gente vai fazer é só o seguinte, olha, eu vou te dar aqui as matrizes de transformação e aplica essa matriz de transformação no shader. Então, o shader vai pegar os vértices originais, vai aplicar por essa matriz de transformação e vai me dar o produto final, certo? Para ver o que é que vai sair, justamente. Tá? Então, os pontos originais a gente não vai mexer. O que a gente vai mexer agora é com as transformações, tá bom? A gente vai ver
Na prática, como é que é aquela coisa que a gente falou, né? A ordem, né? O pipeline de visualização. A gente vai agora ver na prática como é que ele funciona, tá? E a gente vai passar esses valores para view, né? Que podem ser alterados utilizando uma variável, tá? Um tipo de variável chamado uniforme. Eu chamo de variável. Uniforme, tá? Então, esse uniforme pode ser qualquer coisa. Pode ser um inteiro, pode ser um float, pode ser um vetor, pode ser uma matriz. Então, a gente vai definir um uniforme nesse tipo e vai mandar para o shader. Então, se por acaso eu alterar, né, eu mando de novo, ele já altera ali nos vértices automaticamente, tá? E aí, a gente vai também trabalhar um pouquinho com animação, como é que é feito uma animação no WebGL, né? Para a gente ver essas matrizes sendo aplicadas em tempos, né? E vendo o resultado lá no Canva, tá? Então, o que é que vai adicionar ao nosso programinha anterior, né? A gente vai adicionar essas informações bem aqui, ó, uniforme, tá? Então, quando eu coloco esse uniforme, eu já subentendo que é uma variável, tá bom? Que ela altera ao longo do tempo, certo? Então, ela pode ser alterada ao longo do tempo. E essa variável aqui eu vou mandar pelo código, o código lá JavaScript, tá? Então, eu recalculo, mando e mando desenhar de novo. Aí já vai desenhar com essas transformações novas, tá? Então, o que seria cada um desses novos elementos, né? Então, aqui eu tenho o primeiro, MWord, tá? O que é esse MWord, né? MWord são as transformações no objeto. Quais são as transformações que eu digo que é no objeto? Translação, escala, rotação, tá? Se tivesse desalhamento também, enfim. Então, são todas as transformações que eu aplico no objeto para colocar ele no mundo. Ele está no mundo lá, transladei ele, rotacionei e tal, pronto, ficou lá. Beleza. Então, esse aqui é o MWord, tá? Então, ele transforma um objeto original. Vamos pensar que o objeto original são aquelas posições que a gente definiu lá do triângulo, né? Então, eu defini aqueles pontos ali, como se ele estivesse ali na origem, e aí eu apliquei transformações nele e ele saiu daquele escopo, beleza? O segundo, a matriz, tá? Mat4, tá? Significa uma matriz 4x4, tá, pessoal? Então, esse tipo aqui é uma matriz 4x4, tá? O MView vai ser a nossa matriz de transformação para o sistema de coordenadas da câmera, tá? Então, é o nosso lookat. Então, eu vou criar o lookat, e esse lookat eu vou armazenar nessa matriz chamada MView. E por último, temos o MProj, tá? De projeção. Então, essa é a matriz de projeção da visualização do viewport, tá? Então, ela vai ser o nosso perspective lá, tá? Que a gente falou lá na nossa última aula da última unidade, certo? Então, essas três matrizes a gente vai utilizar para definir como eu vou visualizar o mundo e esses objetos que estão no mundo, tá? Então, eu tenho a projeção, tenho a visualização e tenho a matriz de mundo. No nosso original, a gente tinha o seguinte, a gente só tinha a posição, ó. Então, a nossa posição, eu pegava lá aqui 3 posições, né, vec position, 3 posições, e aqui a última coordenada é 1, já que isso daqui, ela tá homogênea, né? Pergunto, qual seria a ordem que eu teria que multiplicar aqui esses vetores, essas matrizes, né? Por essa posição, para ele ficar legal, né? Qual seria a ordem? Primeiro, eu coloco aqui do lado esquerdo Word, View, Project ou Project. Primeira matriz seria qual? Que aparece aqui junto com o VEC. VEC 4. Não é o InProject, não. Por que não é o InProject? A primeira coisa que acontece no ponto é o quê? É o MWord, não? Ó, falei. Eu vou colocar esse objeto no mundo. Então, vou aplicar translação, escala e rotação no objeto. Então, a primeira coisa que acontece aqui com a posição é o MWord. Então, vai ficar MWord aqui. Depois, vai vir o quê?
transformação dele em coordenada de câmera. Aí vem o MView, do lado esquerdo, do MWord. E depois vem o MProject, que é o último que vai mostrar esse ponto, né, coordenada de câmera de projeção, justamente. Então, MProject é o último, tá? Então, ó, fica assim, ó. Position, tá? Então, pensa o seguinte, que esse position é o nosso objeto, tá? Nosso objeto em aquelas coordenadas que a gente definiu lá, naquele vetorzão. Aquele vetor não, naquele array enorme, né? Aí depois vem o MRoad, depois vem o MView e por último o MProject, tá? Então, lembrem-se dessa ordem, que essa ordem a gente vai aplicar daqui a pouco para visualizar, tá? Ficou claro, pessoal? A ordem, tá tranquilo? Pronto. Esse vert position, tá, Marcos? Ele é uma posição 3D, tá? Ó, vec 3, certo? Só que aqui eu estou trabalhando com coordenada homogênea, tá? Então, esse da cara aqui é o quê? 3 posições, mais o 1zinho lá que ficava no final, né? Porque isso aqui é a coordenada homogênea. No caso, Marcos, aqui, ó, aqui é um vetor só. Então, só tem 3 posições, certo? Essas outras matrizes aqui já são todas 4x4. Então, isso aqui é 4x4, 4x4, 4x4. E aqui eu estou multiplicando por um vetor que é 4x1, né? 4 linhas e uma coluna. Um vetorzinho em pé, certo? Então, isso daqui vai transformar o quê? Em um ponto de 4 dimensões, né? Com a última sendo 1. Beleza? Então, é só lembrar. VEC4, vetor de 4 posições. M4 é uma matriz 4x4, tá? Então, mais alguma dúvida? Tô tranquilo? Posso prosseguir? Então, bora lá para a nossa primeira atividade, né? Atividade em sala. Daqui a pouco vai estar disponível para vocês. Aqui é facinha. Tem que ser ligeiro, bala. Bernardo respondeu corretamente. Foi ligeiro, Bernardo, hoje. Correto, Bernardo. Então, recapitulando, qual é a ordem que eu vou aplicar no objeto que vai estar aqui, ó. MWord, depois MView, depois MProject, tá? Isso, primeiro é o mais à direita. Ó, minha posição vai estar aqui, ó, tá? Aí vocês podem perguntar, né? Mas, professor, como é que eu vou lembrar que é à direita ou que é à esquerda? Lembra que o nosso vetor, ele é um vetor de 4x1, tá? Se eu colocar ele desse lado aqui, do lado esquerdo, não vai combinar a multiplicação com a matriz 4x4, tá? Então, aqui é uma 4x4. Aqui viria um 4x1, não vai ter como multiplicar. Então, meu vetor, ele vem para onde? Para o final, 4x1, tá? Então, lembra sempre que o nosso vetor, né, a nossa posição do nosso objeto vai estar sempre à direita, tá? Então, não esqueçam desse detalhe, tá bom? O que é que a gente vai fazer, né, de alteração também relacionada ao nosso triângulo original, né? Então, a gente vai colocar a posição como sendo um VEC 3, tá? Lá estava um VEC 2, né? Agora ele vai ser um VEC 3, certo? A cor continua como 3, né? Beleza, tranquilo. O resto fica igual. Agora, como é, né, que a gente vai lançar essas matrizes aqui para o nosso objeto, né? Então, para isso, a gente vai trabalhar com uma função do WebGL, né, chamada getUniformLocation, tá? O que é que essa função faz? Ele vai localizar
o parâmetro que tá lá no shader ou tá no fragment shader, tá? Tanto faz. Ele vai procurar nesse programa, que esse programa ele pega tanto o vertex como o fragment, né? E localizar essa variável. E ele vai meio que fazer um link, tá? Dessa variável com essa outra aqui que eu estou definindo, tá? Então, esse cara aqui tá no shader, tá? Ó. E aqui, os caras estão aqui, ó, da MWord, MView, MProj, tá? E esses caras aqui, eles vão estar no meu JavaScript, tá? No meu projeto, tá? Na minha ppzinha, beleza? Aqui eu vou estar inicializando, certo? As minhas matrizes, tá? Então, Word Matrix vai ser o quê? Um float, 32 array, 16, né? Lembrando, né? Por que é 32 array? Porque esse meu vetor, né? Ele tem 4 bits, né? 4 bytes, aliás. Então, o armazenamento dele, cada posiçãozinha tem 4 bytes, né? E aí, esses 4 bytes estão a representação que a gente falou lá nas últimas aulas, né? E quando eu coloco aqui 16, significa que são 16 posições esse array, tá? Em suma, isso daqui é uma matriz 4x4, beleza? Então, Word Matrix 4x4, View Matrix 4x4, Project Matrix 4x4, tá? Quando eu falo 4x4, pensa que eu vou multiplicar 4 vezes 4, que eu tenho 16 posições, tá? E para eu voltar essa matriz lá para o meu shader, né? Eu vou essa variávelzinha aqui que eu botei como um link, né? Colocar gl.face, false, né? Que é em relação a ser normalizado, se eu não me engano. E qual é a matriz que eu estou querendo armazenar. Fazer uma transformação no objeto, eu aplico essa matriz. Se eu quero fazer uma transformação de câmera, eu aplico a segunda matriz. Se eu quero utilizar a questão da projeção, eu utilizo Project Matrix. Tá travando? Para todo mundo tá travando? Dê um feedback aí. Deu uma lagada. Diabo é lagada. Eu não sabia que lag agora tá sendo conjugado, não. Esse povo inventa coisa. Beleza, então bora ver isso daqui no código, tá? Pessoal, quando travar e alguém falar, deu uma lagada aí, né? Aí se estiver tudo ok com você, você dá um feedback também positivo, só para eu saber se o problema é aqui ou é aí, tá bom? Bora lá pro código. Lagada. Esse povo inventa coisas. Deixa eu ver aqui se eu conseguir voltar para ir devagar aqui. Pronto. Ó, aqui já está atualizado o meu vertex, tá? Então eu tenho aqui, ó, vec3, vecPosition, tenho a cor, né? E o fragment color, tudo isso daqui a gente viu na última aula, né? Isso, eu vou aplicar as matrizes por ali. Eu vou recapitular aqui no código, tá? Aqui eu tenho meus uniformezinhos, né? Minhas matrizes, tá? E aqui eu estou aplicando a posição dessas matrizes, tá bom? E aqui o meu vertex, o meu fragment shader, eu não modifiquei nada, tá, pessoal? Só estou trabalhando aqui com o vertex shader até então, tá? Vou agora mostrar para vocês o código, tá? Então aqui é o mesmo triângulozinho, né, que a gente tem lá. E aqui, ó, é aquele código lá. Vocês estão conseguindo ver bem ou querem que eu aumente mais aqui a fonte? Vou aumentar mais um pouco aqui. Para enxergar bem?
Então, ó, isso daqui foi o que eu coloquei a mais, tá? Então, eu tenho aqui o Match, o Word Uniform Location, que eu vou pegar o MWord, o MView e o MProj, tá? Aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou setando a localização de identidade, tá? A identidade matrix aqui do meu objeto, certo? Pronto, aqui o matrix. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar, comentar isso bem daqui, só para a gente ver o passo a passo. Peraí, só um segundo. Só copiar isso aqui. Vamos para isso. Acho que vai dar para ver. Aqui, aula 3. Três. Vou botar aqui grande para ficar melhor de vocês olhando. Diminuir aqui um pouquinho. Bora lá. Bora ver aqui o passo a passo. Ó, aqui é o link que eu estou fazendo entre o shader, tá? E essas variáveis aqui. Então, quando eu for estiver trabalhando com Word, com View e com Project, eu vou trabalhar com esses caras aqui, tá? Depois eu vou ter que voltar lá para o shader, tá bom? Então, a gente tem que só entender esse link, tá? Porque se a gente não linkar, a gente não vai conseguir manipular. Aqui seria a inicialização, tá? Então, tenho que inicializar. Aí, estou inicializando uma... Aqui não tem nada a ver com esse, né? Aqui é uma variável, tá? Então, tá aqui o Word Matrix, View Matrix e Project Matrix. Aí, aqui a gente já está começando a trabalhar com aquele pacote lá, GL Matrix, tá? Eu fiz a importação dele. E para facilitar, para não ficar chamando GL Matrix direto, eu vou colocar aqui que essa variável match4, né? Match4 vai receber o glmatrix.match4, tá? Pronto. Essa função aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou botando, inicializando essas variáveis, esse valor aqui nessa variável como uma matriz de identidade, tá? Então esse cara aqui está sendo matriz de identidade. Eu vou só comentar aqui para vocês verem o que é que acontece. Ó. Deixa eu colocar só a identidade, tá? Ó, identidade ficou assim, beleza? Então, é a mesma coisa que a gente estava vendo antes, né? Então, a mesma coisa que a gente estava vendo antes, se a gente aplicar só a identidade, a gente vai ver, tá? Aí vai começar a mágica a partir de agora, tá? Então, vou começar a fazer algumas alterações dessa matriz de identidade, tá? Antes, né, de eu mostrar, vou só dizer onde é que eu estou botando de volta. Ó. Essas linhas aqui são responsáveis por eu colocar lá no shader os valores dessas matrizes, tá? Então, estou pegando os valores de cada uma delas e colocando lá nessa variável aqui, que essa variável está fazendo um link com quem? Com o meu shader, tá? Então, faço as transformações que eu quero fazer e boto de volta lá nessas linhas aqui, tá? Então, eu faço o seguinte, eu vou fazer uma transformação no Word Matrix. Então, eu vou pegar aqui o Match 4, né? Match 4. Vou colocar Scale, que é a matriz de escala. Eu vou definir aqui a minha matriz que vai receber o resultado. No caso, vai ser o Word Matrix. E a escala, ela é um vetor de 3 posições, tá?
Bora lá dar uma olhada na definição da função. Para a gente ver se está tudo ok, né? Deixa eu abrir aqui. Bem fácil encontrar. GL Matrix JavaScript. Net 4. Eu vou procurar aqui só por scale normal. Pronto. Então, scale é o que ele quer receber, né? Essa documentação é do pacote, tá, John? É do próprio pacote. Então, eu quero... Aqui é a saída, né? Alt é a saída. O A é uma matriz de escala, que usualmente é utilizada a identidade, tá? E o V, ele vai ser a matriz que eu estou querendo enviar para lá. Beleza, então, como é que a gente vai fazer isso, né? Utilizar esse programa. Então, a gente vai colocar o Word Matrix, vamos criar uma matriz aqui, identidade. Criar aqui uma matriz de identidade. Identity aqui. Aqui eu vou criar. Vou setar essa identity com a matriz de identidade. O Word Matrix, aqui fica identity. E aí eu vou e defino aqui do meu lado esquerdo um vetor, né, de 3 posições, né? Então, eu vou fazer o seguinte, no caso eu vou querer uma escala de 1 no X, 0,5 no Y e 1 no Z, né? Ou seja, não vou alterar nem o X, nem o Z, e eu vou alterar o Y diminuindo a metade, tá? Bora ver se vai dar certo isso aqui. Ó, o Y, né, ó, diminuindo a metade, tá? Ele estava bem aqui antes, puf, diminuiu a metade. Então, se você quiser fazer uma escala no X, também do mesmo jeito, né? Eu vou aumentar aqui 2 no X, né? Então, o X ele vai ficar o dobro agora. Ó, pegou o dobro, esticou para cá, tá? Então, isso aqui eu estou transformando só essa matriz de escala, tá? Se eu quiser fazer uma translação, eu tenho que aplicar a matriz de translação nesse Word Matrix, tá? Então, só para mostrar. Bora mexer agora com o lookat, tá? Então, o lookat, eu vou colocar o seguinte, ó, o meu observador ele vai estar na posição 00 menos 2, olhando para o 000, e o app dele é o 010, tá? Então, isso daqui, eu comentei, tá, a transformação, a gente não vai ver essa transformação agora, a gente vai ver só agora o lookat, tá? Então, se eu aplicar agora, lá, o que eu errei aqui? Eu errei alguma coisa? View Matrix, tá aqui. View Matrix aqui. Deixa eu dar uma olhada nas definições, né? A direção 010. Não, 010 é o app. 010 é o app. Deixa eu botar 001 para ver. Qualquer coisa eu vou lá na referência para consultar. Certo? Deixa eu ver aqui. Lookat. Ó, lookat, a saída, a posição do observador, o centro e o up. Né? Centro e o up. Então, o que pode estar errado aqui pode ser que seja esse menos 2. Deixa eu colocar aqui 2. Mas pode ser também que a gente não esteja vendo porque a gente não define a perspectiva, né? Deve ser isso. Bora lá, deixar o menos 2, do mesmo jeito.
e colocar perspectiva. Acho que não está dando para ver por conta da perspectiva. Assim, a gente está alterando as configurações iniciais, né? Quando a gente coloca o lookat, a gente tem que definir a perspectiva, tá? A matriz de perspectiva. Isso é o erro mesmo. Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando a matriz de perspectiva aqui, ó, que eu vou armazenar. Aqui, a orientação em radianos, tá? Isso aqui tem que ser em radiano, por isso que eu estou transformando aqui de grau para radiano. Então, aqui no caso seria 45 graus, né? Aqui é o aspect ratio, a largura dividido pela altura. O near, tá? 0,1. E o far, 1000, tá? Então, agora eu acho que vai dar para ver. Tá? Aqui eu coloquei o aspect ratio, né? A largura dividido pela altura. Se eu invertesse, ó, vou inverter essa ordem, só para a gente ver o que é que vai acontecer com o aspecto do triângulo. Ó, o triângulo já ficou mais alongado, tá? Então, dependendo desse aspect ratio, a gente vai ter uma visualização diferente, tá? Aqui, a gente pode brincar agora com essas coisinhas aqui, né? Por exemplo, uma questão lá que a gente viu, né? Se eu aumentasse esse ângulo aqui, o que ia acontecer com esse objeto? Ele diminuía e aumentaria o campo de visão, né? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 90 graus, o que é que vai acontecer com esse objeto? Vai ficar lá atrás, né? Vai diminuir mais, né? Se eu me distanciar agora, né? Em vez de menos 2, eu botar menos 10. Aí esse objeto vai lá para trás, porque o observador foi lá para frente, ou vice-versa, né? Então, já observa isso aqui, tá? Não, Marcos, o ângulo ele não influencia o NIR e o FAR. O que vai acontecer é o ângulo de visão que vai ficar maior. Então, é como se os raios eles ficassem mais alongados. Mas o NIR e o FAR, eles não mudam, tá? Essa distância, esses planos são fixos. Então, sempre vai ter a mesma diferença, tá? Então, outra coisa, né? Se eu colocar menos 1, o que é que vai acontecer? Alguém chuta? Se eu colocar menos 1 aqui no app, o que é que vai acontecer com essa imagem? Não, some não. Alguém mais? Imagina que eu tô com a câmera aqui, ó. Tô olhando aqui pro triângulo. O meu app, ele tá para cá, ó. Então, se eu inverto o app, em vez de ser 0, 1, 0, ser 0, menos 1, 0, o que é que acontece com minha câmera lá? Fica de cabeça para baixo. Então, a gente vai ver esse triângulo agora de cabeça para baixo. Ó. Certo? Então, o up, ele tem esse objetivo, né? Essa intenção de mudar como eu estou vendo o mundo. Então, de acordo com esse vetor up, eu posso enxergar aqui, né, reto, normal, ou eu posso enxergar inclinado, se eu definir 001, por exemplo, eu já vou ver ele torto, tá? Então, esse up, ele tem um significado grande, tá? Então, aqui vocês podem brincar e verificar os efeitos da alteração, né, do I, do at, do up, tá? Isso, justamente, como se fosse a inclinação da câmera, viu, Bernardo? Perfeito, perfeita analogia. Como se fosse a inclinação, pensa que o topo da câmera é o up, né? Então, se eu deitar a câmera, o up ele vai ficar invertido, por exemplo, né? Vai ficar 0, menos 1, 0. Justamente. Beleza? Então, por aqui a gente tem como ir brincando, né? Com essas configurações do lookat do perspectiva. E aqui eu vou colocar a escala de novo. Então, o que, é que a gente vai ver agora? Eu voltei o up para o 0, 1, 0, tá? Então, agora eu estou combinando todos os três, tá bom? Estou combinando agora todos os três. Ó. Então, ele ficou alongado lá atrás. Então, a gente já pode visualizar o mundo de acordo com a coordenada de câmera, né? De acordo com como a definição da câmera está sendo feita, tá? E não só naquele espaço reservado que a gente estava fazendo antes, beleza? Então, aqui eu defino, lá no shader, né? Lá no shader eu defino a ordem, ó. Então, aqui eu estou definindo a ordem já. Então, aqui,
Se por acaso eu inverter essa ordem, meu amigo, aí bagunça tudo. A gente não vê nada direito aqui, tá? Então, lembre-se sempre dessa ordem. Pego os vetores, multiplico pelas transformações do objeto para o mundo, depois coordenada de câmera, depois para... Vixe Maria. Tem um ditado que o pessoal fala que não pode cachorro mijar no poste que falta energia, né? Está complicado. Ontem foi indo e voltando, e o diabo da cachorra aqui só latindo com os trovão, quem disse que a gente dormiu? Rapaz, ontem ela foi um diabo. Cachorro zoar dentro. Beleza. Então, bora lá. Seguindo, né? Então, essa é a forma, né, que a gente vai fazer as multiplicações aqui, tá? Vou voltar para a apresentação. Aqui eu coloquei, tá, o mesmo comando que eu apresentei para outras entidades, o View Matrix e o Project Matrix, né? Aqui está a de melhor de visualização, né? Botei uns comentários aqui. Então, aqui o View Matrix vai receber o resultado dessas entradas aqui, ó. Essa função aqui, pessoal, ela vai calcular para a gente aquela matriz a matriz do CAT, né? Que a gente trabalhou na semana passada. Então, trabalhei ali com o Lookat, né? Fiz a matriz e armazenei nesse View Matrix. E a mesma coisa acontece nesse Project Matrix, tá? Lembrando, as configurações é o quê? Aqui é o ângulo de abertura, né? Ou de visualização, Field of View, né? FOV é Field of View. O próximo seria o Aspect Ratio, no caso a largura dividida pela altura, ou vice-versa. Aqui o Near e aqui o Far, tá? Agora, para rotacionar, né? A gente vai utilizar esse códigozinho todo, tá? Vixe, professor, lascou esse código desse tamanho aí. Bora lá, bora entender cada parte dessa, tá? Essa primeira aqui a gente já fez da agora, ó. Eu fiz esse Identity Matrix, né? Eu fiz esse Identity Matrix aqui, que ele vai servir, pessoal, bora lá, para que serve esse Identity Matrix? Quando a gente está trabalhando com personagens articulados, tá? A gente vai sempre pensar o seguinte, vamos supor que eu tenho uma articulação aqui no cotovelo, tá? Eu tenho uma articulação no ombro. Quando eu aplico uma rotação no ombro, o que é que acontece com as outras partes? Elas seguem essa orientação, tá? Então, para ver como eles pensaram aí nesse pacote, nesse GL Matrix. A gente coloca esse Identity Matrix aqui, ó, justamente se for uma orientação aqui, se ele estivesse numa hierarquia. Então, quando ele está na hierarquia, eu pego não a identidade, eu pego essa transformação que houve no ombro para aplicar para os outros, tá? Mas aqui a gente não vai trabalhar com animação, não se preocupe. Então, esse cara aqui, por enquanto, né, ele vai ser o nosso Identity Matrix, certo? Então, eu tenho que definir esse Identity Matrix. Definir a identidade. Aí é que eu vou definir aqui um ângulo, tá? Ângulo aqui 0. Essa função aqui, ela é um loop, né? O que é um loop? Como o próprio nome diz, é um loop, certo? Ele vai ficar repetindo. Vai ficar repetindo, né? E como é que eu faço para ele repetir? Eu estou trazendo essa função aqui, o Request Animation Frame Loop. Isso aqui é uma função do próprio JavaScript, tá? Então, isso daqui vai fazer o quê? Com que esse bloco aqui, ele fique se repetindo, tá? Indefinidamente, certo? Até eu fechar a página. E o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou atualizando o ângulo, eu estou pegando um ângulo que ele vai variar aí entre... Não importa onde é que ele vai variar, né? Vai sempre pegar de acordo com o tempo, certo? Eu vou aplicar uma rotação, tá? Eu vou já explicar o que significa cada um desses termos. Mas essa parte que você já sabe, né? Que é a parte de que eu coloco a informação do World Matrix lá no shader, né? Então, esse cara aqui eu estou colocando a informação do World Matrix no shader. Depois disso, o que é que eu faço? Eu dou um Clear Color, tá? Então, dou um Clear Color, limpo o buffer e vou ir desenho por último esse triângulo, tá? Então, lembre-se sempre quando a gente vai fazer, se eu estou querendo fazer animação, né? Eu sempre vou estar fazendo o quê? Limpando o buffer. Porque se eu não limpar, não vai desenhar de forma correta, tá? Então, eu tenho que estar limpando para dar essa ideia de animação, tá?
Então, bora voltar agora para o nosso código para ver isso daqui acontecendo, entendendo o porquê disso tudo, né? Vou comentar aqui, certo? Vou descomentar esse código aqui, que é justamente o que vocês viram lá. Então, aqui, ó, bora lá. Esse cara aqui pode ser um contador normal, tá, pessoal? Então, aqui é só o código que eu já peguei pronto mesmo. Então, nem conheci essa função. Essa função ela existe também por padrão no JavaScript, tá? Performance.mol. E esse cara aqui é o quê? É um math.py, né? Então, no caso aqui, esse número aqui, bora pensar só o seguinte, ó. Esse númerozinho todinho aqui vai ser um número qualquer, que eu estou multiplicando por math.py, ou seja, eu estou transformando esse número aqui todinho em radianos, tá? Então, esse número aqui vai ser um número em radiano, beleza? Então, o que é que eu estou mandando para o rotate? Ó? Eu estou dizendo qual é a matriz que eu quero que ele armazene o resultado, no caso é o Word Matrix. Aqui eu estou passando a identidade, que é o que eu falei que a gente vai usar isso aqui como padrão, tá? Aqui eu estou mandando o ângulo, tá? E aqui eu estou dizendo o eixo. Lembra lá daquela função que a gente fez, a primeira unidade também, né? Do eixo e ângulo, né? Isso daqui é uma matriz de rotação eixo e ângulo, tá? Eu mando o ângulo e digo o eixo. Então, no caso, eu estou fazendo a rotação em que eixo? No X, no Y, no Z. Quem sabe responder? Perfeito, no Y, tá? Então, se eu colocasse um e aqui, ó, se eu colocasse assim, eu estaria fazendo uma rotação aqui em que eixos? X e Y, perfeito, tá? Entenderam a ideia aí? Então, aqui é ângulo e o eixo, tá? Então, quando eu fizer isso, o que é que eu vou o que é que está acontecendo? Eu estou pegando uma matriz de transformação eixo e ângulo e aplicando no Word Matrix, que por enquanto ele só tem essa rotação, tá? Mas se por acaso fosse uma combinação, rotação, escala e translação, a gente tinha que fazer multiplicações para esse Word Matrix. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí também, tá bom? Pronto, feito isso, aí sim eu mando lá para o shader essa transformação. Então, toda vez quando ele vir aqui, ele pega uma nova rotação. E assim sucessivamente. Ele fica repetindo esse loop, tá? Então, como é que vai ficar agora o nosso triângulo, né? Tem que tirar o que eu fiz antes. Para aí. Tirar essa escala. Ok. Ver se vai agora. Botar mais para perto. 2. Rotação no eixo Y, né? E a cada momento ele está pegando uma nova orientação, um novo ângulo, né? E aí vai rodando, tá? Então, no caso, está ficando assim porque a gente só tem só um triângulo que está definido em um plano, né? Então, isso que fica assim, estranho. Beleza? Entendido, pessoal, até aqui? Então, essa é a função da animaçãozinha, né? Então, se eu quiser fazer animaçãozinha, a gente vai sempre pensar que a gente vai chamar esse cara aqui, ó. Pode diminuir mais, né? Eu vou colocar aqui 60. Vou colocar aqui 60 para a gente ver como é que fica. Fica bem devagarzinho, né? Mas se você quiser alterar o tempo, né? Você vai colocando uma divisão ali, né? Beleza, bora lá, fixar, né? Um pincelado aqui, como o Marcos está pedindo. Então, bora lá. Shader, carregamento, eu não vou falar, né? Carregamento do shader é dessa forma aqui, que a gente falou. Mas bora agora passar para o triângulo, né? Aqui eu defino os pontos do triângulo. Aqui eu estou definindo tanto a posição quanto a cor, tá? Então, coloquei posição e coloquei a cor logo em seguida, tá? Para cada vértice. Então, fiz isso, ó, para cada vértice. Beleza?
Depois disso, eu armazenei ele em um buffer, tá? Então, eu criei um buffer, né? Fiz uma criação de um buffer aqui do Triangular Vertex Buffer Array. E nesse buffer aqui eu já armazenei, olha, armazena a quantidade que tem de vértices nesse triângulo aqui. Aí ele armazenou pra gente, tá? Próximo passo foi o quê? A gente vai mandar essa posição e esse vetor de cor pro shader. Então essas variáveis aqui, ó, vert position, vec color, tá lá no shader, né? Então, como é que eu vou mandar essas posições? Aí a gente vai mandar através de uma função chamada vertex attribute pointer, tá? Só recapitulando, né? Aqui eu vou dizer qual é a variável, no caso esse cara aqui que eu estou armazenando, ó, que eu estou fazendo o link, né? Pensa sempre, pessoal, quando a gente vai trabalhar com shader, a gente tem que fazer um link com ele, né? Então o link que a gente faz é utilizando essa função aqui, ó, get attribute attrib location, no caso, né? Attrib location, tá bom? Então, aqui eu estou mandando todos os vértices que eu tenho no meu shader, tá? Então, eu estou colocando aqui, ó, esse aqui é a variável, aqui é a quantidade de elementos. Como eu estou trabalhando com VEC 3, vai ser 3. Se eu estivesse trabalhando com VEC 4 lá no shader, aqui seria 4. Se fosse um VEC 2, aqui seria 2, tá? Então, professor, mas se fosse uma matriz 4x4, aí você colocaria 16 aqui, tá bom? Então, vai depender de qual variável tu está trabalhando lá no shader, tá? Beleza. Aqui padrão, aqui padrão. Aí vem para cá, ó. Aqui é a quantidade de posições que eu vou ler por vez, tá? Aqui a gente não definiu 6, ó. Tem aqui 6, tá? Porque eu coloquei aqui mais um vértice pro Z, né? Para ele ficar 3D. Então aqui, ó, tem um 6. Então ele vai de 6 em 6. Então, lê o primeiro os 6, ele pega os 3 primeiros. Lê o segundo, pega os 3 primeiros. Assim até o final. Então, aqui eu estou fazendo a leitura o quê? Da posição, tá? Esse 0 aqui é o offset. O que é o offset? Se eu peguei 6, eu vou ler de qual? Vou começar a ler de qual posição? Da posição 0. Então, 0, 1 e 2. Pega a outra linha. 0, 1 e 2 a outra linha, assim sucessivamente. No segundo, eu vou atrás da cor, né? Então, a cor ela tem quantas posições? Tem 3 também. Só que desses 6 valores que eu pego, eu vou pegar a partir do 3. Então, pego 6 posições. Eu começo 3, 4, 5. O próximo, 3, 4, 5. E assim sucessivamente. Pronto. Depois disso, eu habilito lá, digo assim pro shader. Pronto. Esse daqui são as minhas posições e as minhas cores. Armazena aí. E aí, deixa ele se virar, tá? Então, isso é o que a gente viu até a semana passada, né? Junto com essa partezinha aqui, né? Do Draw Arrays, né? O que é que o Draw Arrays faz? Ele vai pegar os vetores que eu tenho armazenado nesse buffer, né? No caso, eu tenho quantos vetores, né? Eu tenho 3 vetores, né? Então, eu vou pegar, ó, 3 vetores, né? Começando da posição 0. Então, ele vai pegar esses 3 pontos e criar o triângulo, né? Vai do 0 ao 3 e criando os triângulos, tá? No caso, só tem só um. Se fosse 2 triângulos, por exemplo, aqui seria do 0 ao 6. Se fosse 9 pontos de triângulos, aí aqui ficaria de 0 a 9, por exemplo, tá? E agora vem os uniformes, né? Do mesmo jeito, eu tenho que fazer um link com o uniforme que vai estar lá no meu programa, tá? Olha a diferença, né? O outro era attribute, né? O attribute a gente fazia isso daqui. Quando é uniforme, é outra funçãozinha, ó. É uniform location. Antes era o que, ó? Attribute location, tá? Attrib, né? Location. Agora é get uniform location. Aqui eu inicializo as minhas matrizes, né? E aqui eu faço a inserção da matriz, né, de transformação a essa variável, beleza? E aqui eu vou e aplico lá no shader. Observa que eu fiz isso daqui, né, do World Matrix. Os outros dois eu não fiz mais aqui, ó. Eu não fiz aqui no loop. Por quê? Porque aqui ele já vai pegar o que foi passado.
Ah, professor, mas se eu quiser atualizar o observador, só um minuto, porque eu dar uns gritos aqui nos cachorros. Voltei. Então, se eu quisesse fazer o seguinte, não, eu quero fazer uma animação da câmera aqui, né? Subindo, descendo e tal. O que é que você vai utilizar? Você vai alterando o view e chamando essa função aqui, que ele já vai atualizar automaticamente lá também, tá? Então, como a única coisa que eu estou alterando é o Word Matrix, por isso que só o Word Matrix está aqui no loop, tá? Mas se tivesse outras alterações, eu ia pegar e ir aplicando essas alterações aí. Beleza? Revisadazinha? Boa? Ok, então, exercício 2. Eita que o Bernardo tá que tá. Perfeito, Bernardo. Letra C, tá? Então, sobre o tipo de variável uniforme, né? Que é que a gente pode observar como sendo correto. Na letra A fala o seguinte, ó, não pode alterar durante o processamento do shader. A gente já viu que ela altera, né? A gente está alterando justamente para fazer animação. Então, é errada. Na letra B, é o tipo de variável que não está presente no fragment shader. Eu falei que ela pode estar tanto presente no fragment shader como no vertex shader, né? Então, vale também para os dois. Na letra C, serve como uma ponte para alterar o comportamento dos pixels, né? Dos vértices que a gente vai colocar lá, dentro do shader, né? E a gente vai ver que não só de vértices, ela vai servir para várias outras coisas. Então, tá correto. E a outra D, né, diz que seu uso é limitado a um único tipo, match 4, né? E eu falei que não, que a gente pode colocar um float, pode colocar um inteiro, pode colocar um vec duas posições, a gente pode colocar qualquer tipo de coisa lá nesse uniforme, tá? Então, correto aí, Bernardo, letra C, perfeito? Vamos passar. Então, para finalizar, né, a aula, a gente vai desenhar, né, agora uma geometria um pouquinho mais complexa, né? Que no caso aqui é um cubo, tá? Esse cubo, aqui o desenho, né, ilustra como se ele tivesse aqui com um canto na origem, né, no 000. Só que eu desenhei ele em outra posição, tá? Mas os mesmos conceitos vão valer aqui, tá? Então, esse cubo aqui ele tem um raio unitário, né? Então ele vai, ó, raio unitário não, desculpa, um lado unitário, né? O lado vale 1, certo? Então, como é que vai ser isso? Beleza, Vinícius. Então, vou esperar que eu também não morra aqui no metade do caminho. Bora lá, vou correr para terminar essa aula. Então, a gente observou lá atrás, né, que no WebGL a gente não tem uma estrutura de lado quadrado, lado quadrangular, né? Um lado aqui, um plano de 4 pontos, né? A gente trabalha só com triângulos, certo? Então, para falar a verdade, se a gente quiser desenhar esse cara aqui, a gente tem que desenhar quantos triângulos? A gente tem que desenhar... Não, Germano, no WebGL, né, a partir da versão 3.0 não tem mais. No OpenGL antigamente tinha. Você fazer tanto polígono, como você fazer quadrados, né? Tinha antes. Anterior ao 2.0 tinha, mas agora tudo se resume a ponto, linha e triângulo. Isso, se resume tudo a ponto, linha e triângulo. Até pesquisei, mas não vi. Agora tudo é só essas primitivas, né? Bem primitivas mesmo. Então, se eu quiser desenhar esse cubo aqui, eu tenho que desenhar, em vez de 6 faces quadrangulares, eu vou ter que desenhar o quê? 6 vezes 3, 12 faces triangulares, né? Isso. Um quadrado vai ser 2 triângulos, no caso, né? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Ó, 16, 12 vezes 3, 36, né? Definir 36 pontos, né?
E nesses pontos a gente vai colocar para cada um, 3 em 3 pontos, um triângulo, tá? Então, esse é um processo. O outro processo é o seguinte, não quero fazer assim não, vou definir aqui os pontos, e eu vou criar uma estrutura que vai dizer o seguinte, olha, tu vai pegar esse para fazer um, vai pegar esse ponto para fazer outro triângulo, esse ponto e esse ponto para fazer o outro. Aí dessa forma a gente vai colocar só o quê? Como se fosse 6 faces, mas a gente vai ter que criar uma outra estrutura para dizer como é que ele vai ter que pegar esses pontos, tá? Então, a gente vai fazer isso, né? E trabalhar agora não com aquela forma de estrutura que a gente fazia antes, né? E sim agora com o GL Draw Elements, tá? Para desenhar isso. Então, bora lá ver o código disso daí. Ó, aqui eu tô com meus vértices, tá? Vou comentar aqui algumas coisinhas só para a gente ver as coisas devagar. Ó, aqui eu defini os 4 pontos de uma das faces e aqui é a cor correspondente. Eu coloquei a mesma cor, tá? Para ficar coloridão. Aqui eu defini outra face, a face esquerda, a face direita, a face da frente, a face de trás e a face de baixo, tá? Então, aqui eu defini quantos? Ó, 4 vezes 6, 24 pontos, né? Beleza. Aqui eu não coloquei de 3 em 3, né? Se eu fosse colocar de 3 em 3, eu colocaria 36, né? No caso. Aí eu vou utilizar uma estrutura chamada Box Indices, tá? O que é que esse Box Indices faz? Ele vai justamente dizer pro renderizador, né? Como é que eu vou pegar esses pontos? Então, ó, quando eu digo assim, ó, pega o 0, 1 e o 2, o que é que ele vai fazer? Vai pegar esse cara com esse cara para fazer um triângulo. Então, ele vai pegar essa linha e essa linha para fazer um triângulo. Aí depois ele vai pegar o 0, 2 e 3. Então, ele vai pegar esse cara e esse cara para fazer outro triângulo. E assim sucessivamente, tá? Então, dessa forma, a gente diminui o tanto de triângulos que a gente vai definir aqui, né? De pontos que a gente vai definir aqui nesse boxes vértices. Pode até diminuir mais ainda, né? Colocar só mesmo o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Botar só 8 pontos. E a partir desses 8 pontos, vai montando. Dá para fazer também, certo? Aqui está de forma mais didática, né? Que aí deu uma esticada na quantidade de pontos. Mas com menos dava para fazer isso daqui. E aqui eu vou definindo, ó, qual é a ordem que ele vai pegar cada um dos pontos, tá? Pronto. Outra coisa que mudou foi que eu estou definindo também um buffer para esses índices, tá? Então, eu tenho um buffer para os pontos do meu cubo, tá? Do meu quadrado, do meu cubo mesmo, né? E eu também tenho um buffer para os meus índices, tá bom? Só que como esses índices, eles são inteiros, aqui eu mudei o tipo, ó. Em vez de float 32, agora eu estou utilizando inteiro, né, de 16 bits, né? 16 bytes, no caso, né? Não, bits que vai dar 4 bytes, né? 4? 2, né? 2 bytes. Certo? 16 dividido por 8, 2 bytes. Certo? Então, esse daqui vai ser a armazenagem, né, desse meu array de índices, tá? Como é que eu vou aplicar esse array de índices? Bem aqui, ó. Aqui lá pro final, só para mostrar onde é. Bem aqui, ó. Então, aqui o que é que eu estou dizendo? Olha, draw elements, desenhe os elementos, na ordem de que permite, qual primitiva? GL triangles. Aí eu vou pegar a quantidade de índices que eu tenho lá armazenado no meu buffer e começar da posição 0. Pronto. Só isso daqui, aí ele vai começar a pegar de 3 em 3 e fazer o que a gente estava querendo, tá? Então, mudou-se a estrutura, né, mas o resto continua igual, tá? Então, tanto esse cara aqui é igual, né, o position, quanto a cor também é igual,
tá bom? Então, tudo permanece igual, certo? Qual foi a outra alteração que teve, né? Aqui continua igual, aqui continua igual, aqui continua igual, só alterei a posição do observador, tá? Para -4, o resto continua igual. E aqui, pronto, agora vem uma diferençazinha, né? Que aqui eu vou fazer uma composição de matrizes, tá? Então, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou criando aqui uma matriz de rotação no eixo X e uma matriz de rotação no eixo Y, certo? Então, aqui uma matrizinha no X e Y. Criei aqui a minha matriz de identidade, criei aqui uma matriz de escala e criei aqui uma matriz de translação, tá? Aqui os valores eu coloquei tudo como se fosse a identidade, né? A matriz escala está 1, 1, então não vai alterar nada. E a de translação está no 000, também não vai alterar nada, tá? Agora é o lance, né, que eu falei lá no de preparar o sanduíche, né? Como é que vai ser essa ordem, tá? Então, bora lá. Convenciona-se, tá, pessoal, que as operações que são feitas, né, que são realizadas em qualquer objeto, né, assim, fora as exceções, né, mas usualmente o que é que a gente faz? A gente escala, rotaciona e translada, tá? Então, a ordem que a gente vai seguir mais, assim, usualmente, né, seria essa, escalar, rotacionar, transladar. Só que, como a gente falou, né, depende de como eu quero. Então, se eu disser assim, primeiro rotaciona, depois escala, depois translada, use essa ordem. Se eu inverter a ordem, primeiro translada, depois escala e depois rotaciona, aí você também segue essa ordem, tá? Então, a ordem que eu especificar lá, vocês vão ter que seguir aqui para definir o M-word, né? O M-word matrix, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou querer uma escala, depois, vou botar até aqui, ó, vou comentar aqui, ó, eu quero uma escala S, depois eu vou querer uma rotação e depois eu vou querer uma translação. Então, meu M-word seria o produto desses três caras aqui, tá? Um xzinho pequeno. Então, como é que vai ser isso, né? Aqui eu estou definindo uma rotação no eixo Y, tá? Então, de acordo com o ângulo que eu coloquei aqui, né? Especifiquei aqui, beleza? Aqui é uma rotação no eixo X. Aí eu peguei esse mesmo ângulo e dividi por 4, só para ser um ângulo diferente, né? Não ser o mesmo ângulo, tá? E aqui é uma rotação no X. A gente viu que a rotação ela pode também diferenciar, né? O X e o Y ou YX, mas no caso que a gente vai colocar, né? Vai colocar X, Y, Z nessa ordem, né? Rotação no X, no Y e no Z se tiver. Então o que é que eu faço aqui, ó? Quando eu coloco esse multi-word matrix Y vezes X, o que é que essa função faz para a gente, né? Ela vai multiplicar essas duas matrizes nessa ordem e vai armazenar o resultado nessa matriz aqui, tá? Então, a operação que vai ser feita será essa. Beleza. Aqui até então, eu tenho o M-word, tá? Então, tem um M-word armazenado. Beleza. Próxima operação vai ser o quê? Eu vou colocar a escala. Só que tem que ser essa ordem aqui, ó, R vezes a escala. Então, até então, o M-word é o R, né? Então, vou colocar o M-word aqui, o word aqui, e a escala do lado direito. Beleza. Agora eu quero uma translação. Aí eu vou colocar a translação desse lado, né? Então, o resultado desse cara aqui está no Word Matrix. Coloco aqui do lado direito a translação e o resultado eu coloco aqui. Beleza? Aí, por último, aplico lá no shader, tá? Então, essa é a ordem. Tranquilo? Entenderam a ordem aí? Ou não? Tranquilo?
Isso daqui vai me dar o quê, né? Se eu executar agora, deixa eu só alterar aqui o arquivo agora que eu quero. Espera aí. Ó, ele vai me dar aí meu cubozinho rotacionando. Só que as cores estão estranhas, né? Alguém sabe dizer por que tá assim estranho essas cores? Tá meio loucão. Deixa eu... Por que tá loucão, né? Aqui o que é que tá acontecendo, pessoal? Aqui eu tenho que adicionar a profundidade. A profundidade não foi habilitada, tá? Então aqui eu tenho que habilitar o Deep Test, tá? Então esse Deep Test, ele vai habilitar a profundidade. Então se eu atualizar aqui, ó, já melhorou, certo? Então, isso daqui faz com que, né? O que é que o Deep Test faz? Ele vai o seguinte, ele vai mostrar, desenhar o que está na frente do observador, que está mais perto do observador. Então, antes ele estava, tipo, juntando uma coisa com a outra, mostrando o último, né? Aí, quando eu habilito o Deep Test, que é justamente o Z-Buffer, né? Ele vai pegar o que está mais próximo, tá? Aí, vamos falar um pouquinho sobre essas funções aqui, ó. Essa função aqui, ó, Enable Cool Face, o que é que ele vai fazer, ó? A gente falou no começo do curso que computação gráfica é um processo muito custoso, né? Então, o ideal seria o seguinte, eu não me preocupar de renderizar faces que eu não posso observar, que o observador ele não observa. Então, quando eu dou um Enable Cool Face, o que é que eu faço? Eu vou mostrar somente as faces que a gente pode observar, tá? Então, quando eu faço isso, o que é que vai acontecer agora com o meu objeto, né? Permanece igualzinho, né? Não tem nenhuma diferença, não. Beleza? Só vai melhorar o processamento. E aqui eu tenho duas funçõezinhas que são responsáveis por melhorar ainda mais essa questão de cálculo, né? Que é o front face e o cool face, tá? O que é esse front face? Esse front face ele só vai considerar que eu estou vendo algo quando a face ela está seguindo o sentido CCW, que é counterclockwise, né? Que é o sentido anti-horário. Então, onde for o sentido anti-horário, eu observo como sendo o front face. E o cool face seria o back, né? Então, vou atualizar só para vocês verem a diferença aqui, ó. Aqui atualizei normal, né? Se eu colocasse só CW, o que é que ia acontecer com CW? Ó, com CW eu estou vendo o que está atrás, ó. Então, isso daqui é o que está atrás. Por isso que a gente estava vendo tudo doido, né? Quando a gente coloca CCW, a gente segue o sentido counterclockwise, tá? Então, a gente enxerga o que está na frente, certo? O que está em cima, né? Imagina que tem um plano aqui, ele tem esse sentido aqui e tem esse sentido aqui, tá? Então, o que está sendo exibido é só que tiver com a normal em direção ao observador, tá? Então, essas três funções aqui, elas servem para melhorar o processamento, tá? Mas só essa daqui já resolveria para a gente observar direitinho as coisas. Beleza? Com certeza. Até quando a gente vai definir os pontos, pessoal, a gente tem que definir já seguindo essa ordem. Porque se a gente colocar na ordem inversa, ele não vai desenhar corretamente, tá? Então, por exemplo, se eu for desenhar aqui esse quadrado aqui, né? Eu tenho que desenhar primeiro o quê? Seguindo essa ordem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Porque a ordem que a gente vai aplicar seguindo a mão direita, né, a regra da mão direita, ele vai ser o mesmo do desenho. Se a gente não desenhar de acordo, a gente já não vê como a gente gostaria que aparecesse mesmo. Aí, para isso, você vai ter que habilitar isso daqui CC, em vez de ser CW, você vai colocar CW para poder enxergar. Então, às vezes acontecia muito, quando eu trabalhava no OpenGL no braço mesmo, que se eu definisse uma face errada, eu não via a face, ficava escura.
Já que por que diabo que esse bicho não está desenhando certo? Aí eu ia ver, era por conta da ordem que eu tinha definido lá a face, tá? Mas só esse carinha aqui já vai resolver pra gente, beleza? Então a alteração que foi feita foi essa, certo? Então, as atividades que vocês vão ter remotas, né? Eu vou pedir lá umas matrizes, umas ordens e tudo mais, e vocês vão ter que colocar essas matrizes de acordo, né? Vão trabalhar só nessa parte de transformações, tá? Aqui não tem como salvar no GIF para como salva em GIF ou manda só o código? Manda só o código, só dá um printzinho no código. Aqui deu uma piscada aqui. Não sei se vocês viram, mas deu uma piscada aqui. Segurou, mas tá indo embora. Tá? Então, bora logo pro último exercício? O conteúdo é isso, tá, pessoal? Então vai ter um exercíciozinho para vocês. E aí vamos pro último exercício da aula, tá? Antes que pisque de novo e não volte. Ó, só atentando, tá? O último exercício é fazendo aqueles cálculozinho, né? Maroto lá com bytes e tudo mais, tá bom? Então é uma questão um pouquinho mais cavernosa. Então vamos lá, vai dar um tempo maior para vocês aí. A questão fala de corpo, que a gente vai falar amanhã muito sobre coloração de Phong, tá? Respondam que antes falta minha energia aqui, pelo amor de Deus. Só 8 cores? Tu acha que esse bicho desse tamanho aí só vai dar 8 cores, macho? Pensa bem, ó, que são o RGBA de 32 bits. 8 bits para cada cor, tá? Pro R, pro G e do B. Só que o A, ele tá dizendo que é completamente opaco, ou seja, o A ele é fixo, tá? Então, quantas cores a gente pode fazer com o RGB com 8 bits em cada canal? Essa é a questão. John respondeu corretamente. 2 elevado a 24. Por quê? Ó, para cada cara aqui, eu tenho 8, né? 8 para o R, 8 para o G, 8 para o B. Se eu somar, né, vai dar o quê? Vai dar 8 e 8, 16 mais 8, 24, né? Então eu tenho 24 bits. E o que é que dá 24 bits, né? Inteiro? É 2 elevado a 24. Isso dá um númerozinho bem pequenininho, né? Deixa eu ver. 167777216. Então, 167777216 cores únicas, né? Não é 8 elevado a 3 cores, Germano, porque cada bit, né, cada cor, ela tem 8 bits. Então é 2 elevado a 8 cada. Isso é uma possibilidade de red. Aí 2 elevado a 8 para o verde, 2 elevado a 8 para o azul. Aí, como é a combinação dos três, né, eu vou multiplicar os três. Entendeu? Então, se eu fizesse o contrário, não seria os bytes. Entendeu? Cada byte, ele corresponde a 8. É uma mistura de computação gráfica combinatória, né? Como falei, vocês iriam ver aqui a matemática na prática, né? Então, esses cálculos aí só me lembram só da disciplina do EDA, quando ele ficava falando dos bits lá que iam andando não sei o quê. Que vixe, Maria, doideira. Tá? Então, pessoal, para a aula de hoje é isso. Na aula de amanhã a gente vai falar sobre coloração de Phong, tá? Aí a aula de amanhã ela vai ser mais teórica, tá? Então, depois da gente ver a teoria, a gente vai para ver a prática com o shader, tá? Utilizando o shader. Shaders, né? Não é shader, não, shader. Então, até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.